Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, primeira parte, capítulo 16, Mecanismos da Mente. Alma e corpo. Esclarecendo os problemas complexos da alienação mental na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos durante algum tempo além da morte, vale comentar, ainda que superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos, para que possamos avaliar da importância da harmonia entre a mente e o corpo físico e psíquico, no plano físico e extrafísico. Da mesma forma que o conjunto músico e seu instrumento, alma e corpo devem se unir profundamente um com o outro para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. E sabendo-se que a alma é direção e o corpo obediência, a alma decide, o corpo obedece, né? A alma é o músico e o corpo é o instrumento, como queiram. É da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que nos órgãos da manifestação, no organismo biológico, recolhe as maiores concessões do Criador para que se efetue o seu aperfeiçoamento na criação. Assim sendo, de seu próprio comportamento, retira nos vastos setores em que se processa a sua evolução o bem ou o mal que, lançando ao caminho, estará impondo a si mesmo. Secção da medula, corte, né, da medula. Através de experimentação positiva, a ciência de hoje conhece a inalienável, intransferível correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Tomando em nossas anotações o sistema cerebral por gabinete administrativo, o escritório da mente, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. Então, o querer do espírito. Assim, sabemos que depois de seccionada, cortada, a medula de um paciente se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais, reflexo do corpo e das vísceras, em todas as partes que recebem os nervos que nascem abaixo do ponto em que se verificou o prejuízo. Por exemplo, houve uma ruptura embaixo, então a pessoa perde a mobilidade das pernas. A insensibilidade e a paralisia são decisivas, porque procedem do corte dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro, como se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Porém, semelhante desligamento não se verifica de todo, o que acarretaria irreversivelmente o processo liberatório da alma com a desencarnação. Então, se a energia do cérebro acabasse, a matéria morreria. Junções, uniões fluídicas sutis permanecem ativas entre as células dos implementos físicos e espirituais,
como recursos fisiopsicossomáticos em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, apesar da insensibilidade a que nos referimos, comparável ao silêncio orgânico deixado pela execução de uma neurotomia. Neurotomia é o corte de um cordão nervoso. Muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas para baixo do nível em que aconteceu o corte. Esse fenômeno é perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. Ou seja, as fibras aferentes, que são aquelas que levam informações até o sistema nervoso central, vibram com a cadeia simpática, que é aquela que funciona automaticamente, que não depende da vontade. Então, mesmo que precariamente as energias do corpo espiritual estabelecem contato com as energias do corpo físico, e esse contato chega ao centro cerebral por outras vias. Ok? Recuperação dos reflexos. Devido ainda a esse reajustamento organizado instintivamente entre alma e corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Em condições muito especiais de equilíbrio fisiopsicossomático do enfermo, os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas, depois do abalo orgânico sofrido, embora os reflexos anal e cremasteriano jamais se percam. O cremasteriano se refere ao clemaster, é um dos dois músculos que sustentam os testículos. Então, embora ele está dizendo, né? Embora os reflexos anal e cremasteriano jamais se percam, abalo esse em que o sinal de Babinski, ou extensão dos pedartículos são os dedinhos dos pés, então esticar o dedo do pé, principalmente do primeiro dedão, né? Não raro acompanhada por determinado grau de contração dos músculos do joelho. Demonstre a violação do feixe piramidal, equivalente à ruptura de ligações das células do corpo espiritual nos implementos nervosos do corpo físico, parecendo-se ao curto-circuito da energia elétrica nos condutores ininterruptos que atendam à sua necessária circulação. Porém, na generalidade dos casos, os reflexos em pacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais vagar, mais lentidão, no curso de semanas, tempo indispensável para que as células do corpo espiritual, vencendo as resistências do corpo físico, a ele se reimponham quanto possível. Importância da encefalização. Também sabemos que a depressão, a insensibilidade que estamos estudando é tanto mais perdurável quanto mais complexa a encefalização do animal. Ou seja, quanto mais complexo é o cérebro, mais tempo a insensibilidade dura. Nos batráquios, nos batráquios, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. No gato, a diminuição da atividade vital é maior. No cão, ainda mais. No chimpanzé, o refazimento perde vários dias. E na criatura humana, a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo, como, por exemplo, o reflexo de extensão cruzada,
cuja recuperação reclama 6 semanas aproximadamente após o trauma espinhal. Nos estudos de Schiff e Sherrington, avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico, mediante a seção completa da medula espinal, realizada ao nível de segmentos lombares, pela qual vemos o cão experimentado com a medula dorsal seccionada, acusando paraplegia e alterações sensitivas consequentes abaixo da região prejudicada, assim como uma extensão espástica dos membros anteriores devido à ausência da inibição oriunda dos membros posteriores. Inibição que normalmente neutralizaria os impulsos do sistema labiríntico cerebelar. Quer dizer, o cérebro comanda o movimento das 4 patas. Agora, as patas traseiras não se movimentam mais. Então, a reação é que as patas dianteiras se contraem involuntariamente. Então, ele vai tendo espasmos, vai que não vai, né? É que o corpo espiritual preside, toma conta, no campo físico, a todas as atividades nervosas resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas. Disso temos estrita conta nos reflexos, cuja complexidade cresce invariavelmente na medida em que solicitam a ajuda de maior campo dos neurônios internunciais, que são aqueles que transmitem as impressões entre as diversas partes do corpo, como entre os nervos, para que se efetuem como pianista, requisitando maior número de escalas de tons e semitons, para se elevar da simplicidade à suntuosidade na expansão da melodia. Descorticação animal. Desse modo, compreendendo-se que a integração mente-corpo é cada vez mais importante à medida que se dilatam, que se ampliam os valores da encefalização, reconheceremos que a integração cortical é sempre mais expressiva quanto mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso. Na pauta de semelhante realidade, a descorticação, ou corte ou remoção do córtex, em batráquios e peixes, não interfere nos reflexos e na movimentação, e nas aves modificações emergem inequívocas porque apenas conseguem voos fragmentários na luz, permanecendo em prostração quando na obscuridade. O cão que sofre a ablação, a amputação do córtex, segundo já demonstrou Goltz no século passado, pode viver além de 1 ano com mobilidade reflexa normal aparente, efetuando os movimentos próprios com relativa correção, mas fica inerte quando falta incentivo à sua ação. E se esse incentivo aparece, se coloca em movimento exagerado, ignora como se defender até que se veja positivamente atacado, não se decide buscar alimento, recebendo a ração que lhe administre, embora as funções viscerais prossigam sem maiores alterações, não reconhece as pessoas, desprovido de memória, revelando a separação dos recursos fisiopsicossomáticos que lhes são peculiares, fenômeno pelo qual evidencia compreensível e aparente regressão a estágio evolutivo inferior. Entretanto, os chimpanzés
com encefalização mais complexa não sobrevivem largo tempo após a extirpação total do córtex e, quando sofrem a destruição parcial deste ou daquele elemento cortical, apresentam, como acontece na criatura humana, modificações extensas e profundas. É importante mencionar aqui a continuidade das indiscutíveis impressões em pessoas mutiladas, que prosseguem sentindo integrados ao próprio corpo esse ou aquele membro que fisicamente não existe mais. Sincronia de estímulos. Assim, entenderemos facilmente que o córtex encefálico, com as suas delicadas divisões e subdivisões, governando os núcleos regulares dos sentidos, dos movimentos, dos reflexos e de todas as manifestações nervosas da individualidade encarnada, corresponde à sede do centro cerebral do psicossoma ou corpo espiritual, no corpo físico, unida à sede do centro coronário, localizada no diencéfalo, combinando-se ambos em perfeita sincronia de estímulos, pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina permite à sua própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. E assim, como dispomos no córtex de ligações energéticas da consciência para os serviços do tato, da audição, da visão, do olfato, do gosto, da memória, da fala, da escrita e de automatismos diversos, possuímos no diencéfalo, tálamo e hipotálamo, a se irradiarem para o mesencéfalo ligações energéticas semelhantes da consciência para os serviços da mesma natureza, com acréscimos de atributos de potenciais para enriquecimento e sublimação do campo sensorial, como sejam a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória crítica, que é aquela que processa na parte mais profunda, mais oculta, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam particulares. Emitindo a onda de indagações e trabalho que nos diga a respeito através do centro coronário, conjugado ao centro cerebral, recebemos-la de volta em círculo de raios substanciais de nossa própria força mental, com impactos aferentes e eferentes, ou seja, levam informações até o sistema nervoso central e levam impulsos do sistema nervoso central aos órgãos efetores, para que pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações, a nossa consciência por si julgue, avalie quanto ao acerto ou desacerto de nossas escolhas nessa ou naquela circunstância da vida. Não podemos esquecer que cada núcleo das ligações a que nos referimos se subdivide em diferentes peculiaridades, entendendo-se que os fenômenos de obstruções suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico também podem surgir no corpo espiritual, quando a perturbação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele centro energético da região diencefálica, no centro coronário da entidade desencarnada. Então, o espírito pode criar bloqueios no seu perispírito. Mecanismo do monoideísmo. Mecanismo da ideia fixa.
Em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia, afasia é o esquecimento ou perda da faculdade de transmissão ou compreensão das ideias, devido a uma perturbação ou lesão nos centros cerebrais, sem haver lesão nos órgãos vocais. Então, em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela obstrução dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, quer dizer, continua pensando, mas não consegue falar, não consegue guardar na memória, a criatura desencarnada pode se lançar a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto a distonia, quer dizer, essa perturbação, se mantenha. Segundo o mesmo critério, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com outros idiomas, assim também o núcleo da visão profunda, no centro coronário, pode sofrer disfunção específica, pela qual um espírito desencarnado contemplará apenas, por tempo equivalente à perturbação em que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Escutará exclusivamente vozes acusadoras que testemunhem os seus compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir qualquer outros valores sonoros, outras conversas, né? Tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se refiram aos seus padecimentos morais, com absoluto esquecimento de outros fatos, até mesmo daqueles que se relacionem com a sua personalidade, motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas com entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias no monoideísmo, que as isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção, uma vez que nessas condições o pensamento contínuo que flui da sua mente em circuito viciado sobre si mesmo age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos em conexão com lembranças que abrigam. E esses pesadelos não são realmente meras criações absolutas, porque em fluxo constante, as imagens repetidas, formadas pelas partículas vivas de matéria mental, se combinam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento. Então, quanto mais ele estiver preso àquele pensamento, mais vai durar a imagem que ele produziu. Justapondo-se às criaturas desencarnadas que dão a sua forma e que, congregando criações do mesmo teor dos outros espíritos afins, estabelecem por associações espontâneas, atração no ódio, no mal, os painéis apavorantes em que a consciência culpada expia por tempo justo as consequências dos crimes a que se empenhou, prejudicando a harmonia das leis divinas e, ao mesmo tempo, perturbando a si mesma. Então, seria interessante rever o primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Zonas purgatoriais. Obstruídos os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la a sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, a mente se precipita pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade a se delinearem no seu ser, plasmando com os seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas, por vezes, de longínqua duração, em que contempla incessantemente como
conexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas abraçadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhes oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retornará ao aprendizado prático das lições em que faliu. É dessa forma que os suicidas, com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação monoideica, fixação da ideia única, dos centros de certos núcleos do corpo espiritual, em detrimento de outros que se mantêm mal baratados, mal utilizados e oclusos, bloqueados. E porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação, as imagens plasmadas pelo mal à custa da energia inestancável, inesgotável, que lhe constitui atributo inalienável e inerente, servem para a formação das paisagens regenerativas em que a alma, alucinada pelos próprios remorsos, é detida, é presa em sua marcha, ilhando-se, isolando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura e a crueldade jugulada, dominadas pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor, ao trabalho reparador. Os ambientes trevosos, umbralinos, são decorrentes da mente presa no mal. André nos explica isso lá no primeiro livro, No Nosso Lar. Dá uma olhadinha, dá uma revisada, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, amo vocês.